No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, nosso querido Antônio José Oliveira faleceu na idade de 85 anos. Ele nasceu em uma pequena casa da vila de São Cristóvão, no sertão do Piauí, filho de humildes campeiros. Antônio foi aluno exemplar e destacado na escola pública local. Aos 17 anos, partiu para a capital, onde se formou em biologia pela Universidade Federal do Piauí. Em seguida, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde fez mestrado em Geociências pela Universidade Federal Fluminense. Dedicou 45 anos da vida aos estudos científicos, desenvolvendo trabalhos pioneiros no campo da paleontologia marinha brasileira. Suas descobertas revolucionaram o conhecimento sobre a fauna do período Cenomano na região sudeste do Brasil. Em 2010, foi agraciado com a Ordem Nacional do Mérito Científico pelo Presidente da República por sua trajetória de pesquisa e ensino. Ele foi professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro por 25 anos, treinando mais de 100 estudiosos que hoje são nomes consagrados no meio acadêmico brasileiro e mundial. Em sua casa na Barra da Tijuca, Antônio recebia frequentemente alunos e colegas em seu estúdio. Lá, havia um relógio de cuco na sala de estar e uma vitrola antiga com discos riscados. Ele gostava de cortar lenha no quintal da casa, sentindo o cheiro do fumo artesanal no ateliê. Em 1980, em plena ditadura militar, Antônio foi um dos fundadores do Centro de Estudos Sociais e Humanísticos, CES, uma instituição pioneira no ensino e pesquisa sobre direitos humanos e democracia. Em 1973, perdeu a esposa, Maria do Rosário, vítima de um câncer fulminante. Viúvo, dedicou-se ainda mais às atividades acadêmicas e voluntárias. Seus filhos, Ana Paula e Antônio Júnior, hoje professores universitários e defensores de direitos humanos, lembram com carinho do pai. Aos 60 anos, Antônio começou a se interessar pelo restauro de motocicletas antigas. Reconstruía velhos modelos Harley-Davidson e Índia em seu garagem, onde havia uma ferramenta prateada usada para as tarefas mais delicadas. Apesar do sucesso profissional e pessoal, Antônio sempre manteve um olhar modesto e humilde. Seu nome foi citado no telejornal da Globo diversas vezes, mas ele preferia ficar no anonimato, dedicando-se às atividades que lhe davam paz: andar pelos campos com o cão Pitbull e cuidar de suas uvas nas vinhas do quintal. Ao longo da vida, Antônio publicou 20 livros de pesquisa científica e 5 romances e contos, muitos deles com temáticas inspiradas na vida no sertão piauiense. Seus poemas foram publicados em diversos jornais e revistas, como o Correio da Manhã e a revista Vozes. No dia de sua morte, os canais de notícias brasileiros falaram muito dele. O site do jornal O Globo publicou uma matéria com destaque, destacando toda a trajetória e legado do cientista e escritor. E no Museu de História Natural do Rio de Janeiro, onde seu tesouro paleontológico é exibido em um gabinete, foi inaugurada uma exposição em sua homenagem. Antônio José Oliveira será sempre lembrado por sua dedicação à ciência e às letras, pelo amor pelas motocicletas antigas, pelos vinhedos e pelas palavras. Sua memória viva se manifestará na Flor das Jardinhas e na Rua da Casa que construiu com os próprios braços. Ele deixou um legado inesquecível. A senhora Maria Fernandes de Souza, conhecida como Dona Maria, faleceu ontem, aos 85 anos, em sua residência na pequena cidade mineira de Vila Esperança. Era filha única de pais humildes, que moravam na região do sertão baiano. Aos 9 anos, perdeu seus pais em um incêndio que destruiu a casa familiar, passando a viver com tios em São Paulo. Destaque-se sua trajetória como enfermeira no SUS por mais de 50 anos, tendo ajudado inúmeros pacientes nas diversas fases da vida. Dona Maria foi reconhecida pelo trabalho incansável com idosos na cidade,
sendo _start como Mãe do Povo. Em 2003, recebeu a Medalha do Mérito Médico por seus 20 anos de serviço no SUS, sendo homenageada na Câmara Municipal. Falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional, e sua foto foi publicada em primeiro plano do jornal Correio da Manhã. Sua vida não correu sem dor. Perdeu seu marido, um bom médico que trabalhava em uma clínica particular, em 1985, quando ele foi atingido por um ônibus. Em 2012, o único filho deles falecera em acidente de carro. Dona Maria amava cuidar da casa e dos vizinhos, plantar rosas na frente da casa, bordar enquanto assistia a novela das 7 e ler romances de Jorge Amado à luz da lanterna. Foi lembrada como uma mulher sábia e carinhosa pela população de Vila Esperança. Ela será lembrada pela vela acesa, por seu quarto cheio de fotos, pôsteres e cartas de agradecimentos, pela casa sempre com a porta aberta para os filhos do bairro e pelos rituais domésticos que transformavam a vida em arte. No topo da escada, ela esperará, num canto esquecido, como a rainha das flores, sonhando com o retorno dos amados. Em cidades vibrantes como São Paulo ou Rio, Lázaro Ramos aparece como um fantasma mágico em rua, caminhando em meio ao caos da vida cotidiana. A sua presença é imperceptível e ainda assim tão poderosa que age em nossas vidas de forma inesperada, transformadora. Seus olhos, como o mar agitado, refletem uma alma restless, em constante busca por novos horizontes a explorar. A saga de Lázaro é um conto de fadas brasileiro no mundo da arte. Ele nasceu na periferia do Rio, numa casa pequenina, cheia de sonhos e esperanças. Era uma vida humilde, mas lá dentro havia uma força inata que iria mudar o rumo de sua vida. A infância passada no bairro do Salgueiro foi a semente que gerou seu talento, onde os rituais do carnaval e a música ao vivo eram parte integrante da cultura local. Lázaro, como um pássaro liberto, voa entre as estrelas do cinema e do teatro brasileiro, conquistando palcos e telas com sua inigualável expressão. Sua versatilidade é o seu maior presente, capaz de encarnar personagens tão diversas como o dono de boteco no filme Tropa de Elite até o carinhoso pai do Carlos Francisco e Verônica. É uma transformação que leva o espectador a sumir em um mundo onde a magia da atuação reinada. Mas além das telas, Lázaro é também um defensor tenaz da justiça social. Seu compromisso com os direitos humanos e contra o racismo se tornou marca registrada de sua carreira, transformando-o em uma voz que representa a diversidade do Brasil. Ele é como uma árvore que brota no meio da floresta, resiste às tempestades e continua a florescer. E o futebol, essa paixão nacional, também tem seu espaço nesta biografia. Quando Lázaro não está nos palcos ou em frente às câmeras, provavelmente está assistindo um jogo do Flamengo, seu time de coração, enquanto sussurra os versos de O Clássico. E o canto do rubro-negro vibra com a mesma energia que o seu talento e compromisso. Lázaro Ramos é uma luz que ilumina o caminho das gerações futuras, um exemplo de determinação e coragem. Seu nome será lembrado na história da arte brasileira, como um ídolo que nos inspirou a acreditar no poder transformador do amor, da diversidade e da liberdade. E é assim que sua biografia se encerra, num abraço de esperança e admiração. Aquele sol do Nordeste brasileiro iluminou o nascimento de Lázaro Ramos, um menino simples, filho da Bahia, cujos olhos auredes se envergonhavam das aventureiras arquiteturas do Morro do Cabula. Nessa terra encantada, onde o mar e a terra se abraçam para compartilhar os sonhos de quem nasce, ele recebeu dos seus antepassados os sagrados presentes da humildade e perseverança. Ele cresceu em meio a esse maravilhoso caos, onde as ritmadas batidas de jexás e axés, as vibrantes cores do carnaval, o encanto dos sambas e forró, se fundiam em um universo cultural que ainda mais encantava aquele menino, que vinha _start Hiro sempre sonhando com o mundo artístico. Ele se tornou uma espécie de Caetel, capaz de absorver tudo o que havia de belo e vibrante naquela terra. Tal como os cocos nas areias da praia, as histórias, imitações e brincadeiras teatrais surgiam de Lázaro como flores da água do mar, surpreendentes, coloridas e fascinantes para todos que o cercavam. Sinais claros de um talento que já despontava e que se manifestava na sua forma de ver o mundo. Uma espécie de magia real que transformava tudo em espetáculo e a vida em uma grande festa. Era naquele bairro do Cabula que Lázaro aprendeu com a força das raízes da Bahia, sentindo o sangue da terra correr nos seus vêneres.
E foi nesse meio vibrante que ele construiu seu universo interior, aquilo que mais tarde se transformou em sua arte. Um misto de raízes, de histórias e de sonhos que se entrecruzam em uma paisagem singular e fascinante. E aquele talento, esse fogo vivo que sempre ardera dentro de Lázaro, encontrou seu primeiro refúgio na música, na dança e nas manifestações populares da terra baiana. E foi nessa mistura de ritmos e cores que o menino se transformou em um artista, capaz de viver diversas vidas, de se metamorfosear em mundos diferentes, e de se entregar ao amor pela vida e pelo universo da arte. E aí ele se tornou um verdadeiro filho de sua terra, um testemunho vivo da força e da beleza do Nordeste brasileiro, um exemplo vivo de que mesmo em uma vida simples, cheia de dificuldades, é possível sonhar, perseverar e transformar tudo em arte. E foi assim que Lázaro Ramos se consagrou como uma das principais figuras do cinema brasileiro, levando para o palco a força e a vida da terra baiana e de todo o Brasil. No calor do sol baiano, Lázaro Ramos, com os olhos vívidos da juventude, se lançou ao abraço de Olodum, aquela alma vibrante que movimentava o coração de Salvador, onde a música e dança eram palavras que falavam em nome da memória, em nome do povo. Aquilo era mais do que um grupo, era um mistério sagrado, uma espécie de terreno fértil para o renascimento de corações desmantelados, onde a vida parecia esquecida, mas ressurgia com cada batida e grito. Os professores eram mestres da arte, sabedoria encarnada, que empenhavam-se em ensinar aquele jovem como amarrar as costas, abrir o coração ao sol, despertar a paixão latente dentro de si. Eles ensinaram-lhe disciplina, improvisação e, acima de tudo, consciência social, um olhar claro para o mundo, que não podia ser evitado nem ignorado. Lázaro aprendeu a enfrentar os desafios de se afirmar como jovem negro no cenário cultural, num país onde a cor da pele muitas vezes é mais importante do que o talento. Mas ele não recuou, nem se rendeu. Ele se erguia como uma pétala de íris na floresta fechada, iluminando com a força da sua essência o caminho que estava por vir. E as primeiras apresentações foram como sementes plantadas no solo fértil do coração de Lázaro. As dificuldades eram o combustível necessário para construir uma identidade artística forte e envolvida, que não se desgastaria com o tempo e a experiência. Era uma identidade que falava em nome dos que são esquecidos, quebrados pela vida, e que em _start assista, que buscam soluções através da arte. E assim, Lázaro Ramos cresceu, semente por semente, em um caminho sólido e firme, marcado pelas dificuldades, mas também pelo amor e pela paixão que a arte baiana lhe disseminou. E ele se tornou uma espécie de mensageiro da cultura afro-brasileira, um porta-voz das experiências dos menos favorecidos, uma voz que vibra em harmonia com o ritmo do samba e do axé, acompanhada pela batida do tambor. E foi assim que Lázaro Ramos encontrou sua identidade artística, onde o amor por sua raiz afro-brasileira se misturava às tradições culturais do seu país. E ele, com sua energia inegável, fez com que as pessoas cantassem, dançassem e riressem, em homenagem à vida, à perseverança e à beleza da diversidade. E para sempre, sua história será lembrada como uma luz que brilhou no coração do Salvador, na Bahia, onde o sol é tão intenso quanto a paixão de seus filhos. E ele, Lázaro Ramos, eternizado na memória das gerações futuras, continuará sendo um símbolo da força, da resiliência e do amor que nascem no coração de aqueles que se dedicam às artes. No coração do Rio de Janeiro, onde a luz dos 4 morros se reflete nos olhos de quem abraça, Lázaro Ramos nasceu, um menino com olhos de cinabreso e uma voz que vibrava com o verso da terra. Sua mãe, uma mulher de caráter forte e determinada, cuidou do pequeno Lázaro em suas horas mais difíceis, ensinando-lhe a importância de se manter firme em face dos desafios da vida. Como as areias do Botafogo, os primeiros passos de Lázaro foram marcados pela samba e pelos ritmos que vibram no coração de todos aqueles que nasceram na terra do samba. Os sábados eram dias de glória, quando o canto dos irmãos Gil e Jorge enfeitavam as ruas do Morro da Babilônia. E foi nesse meio vibrante que Lázaro começou a cultivar seu amor pela arte dramática. Em cada palavra dita, em cada expressão de uma emoção profunda, Lázaro encontrava o refúgio necessário para se manter conectado à sua terra e aos seus ideais. Ainda criança, ele aprendeu que o teatro é um lugar where pain and joy, laughter and tears come together. No auge do futebol brasileiro, Lázaro caminhava pelas ruas de São Paulo com os sonhos do futuro a seu alcance.
Mas as estradas não são sempre asfaltadas, e em um momento de desgaste, ele encontrou o teatro, que acabou se transformando em seu segundo lar, onde o amor e a paixão por sua arte cresceram sem limites. Na TV Globo, Lázaro conheceu personagens tão coloridos quanto as feições do Brasil e se destacou em papéis como o de Tiradentes, uma homenagem aos anfitriões olímpicos do Rio. Ao longo dos anos, ele veio a ser considerado um ícone da televisão brasileira, capaz de transmitir tanto emoção quanto mensagem social através de suas interpretações. Seu trabalho como diretor e escritor também é marcado por sua habilidade de explorar diferentes linguagens e ampliar a influência da arte no Brasil. Seus filmes, como Madame Satã, têm uma força inata que se reflete na realidade brasileira e revelam a complexidade do ser humano. Ao longo de sua carreira, Lázaro Ramos sempre se manteve fiel às suas raízes e ao amor pela arte. Ele é uma luz no meio da nebulosa do entretenimento brasileiro, uma força que inspira a geração futura a explorar seus sonhos e a perseguir seu próprio brilho. E como dizia o poeta, a vida não tem previsão de tempo. Então Lázaro vive cada instante com a paixão do artista, sabe que o futuro é agora e que cada palavra dita é um sonho vivido. Lázaro Ramos, um nome que ressonou entre o povo brasileiro como uma luz radiante em um mundo enquanto tênue, uma voz que se ergueu como um grito de esperança no meio do caos e da incerteza. Ele nasceu na cidade do Rio, onde a vida era uma dança viva, vibrante, cheia de ritmos que se entrecruzam e harmoniam-se em ciclos infinitos. Sua infância foi marcada por sons das sambas, pelas notas afiadas do violão e pelos passos sincopados da bossa nova. Tudo isso enquanto a brisa carioca sorriu na sua alma, moldando-a a cada instante. Aos olhos de seus familiares, ele era apenas um menino mais que sonhava com o cinema e o teatro, mas eles não sabiam que sua paixão seria a chama que o levou às estrelas. Sua determinação era inquebrantável, como os pés sólidos do Morro do Cantagalo que resiste às tempestades e se ergue triunfante com a força da vida. A cada passo que ele tomava rumo ao sucesso, o destino se enfeitou em sua jornada, marcando as estrelas de seu caminho como um guia infalível. Seu talento era uma fonte eterna de energia, um elixir que iluminava a cada palavra que falava, a cada movimento que fazia. Sua arte foi uma luz que se espalhou por todo o Brasil,